Estamos iniciando mais um culto do Evangelho no Lar, no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. É com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Desta forma, nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que têm mandado os recados através da internet, informando que o sinal de som e imagens tem chegado perfeito. É bem verdade que nós carregamos ainda inúmeras dificuldades no aspecto da tecnologia moderna para funcionar tudo, e sempre na hora de iniciar acontece às vezes da internet falhar. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria de relembrar algo que em outras oportunidades nós temos falado. Certa ocasião, chegou para nós uma pessoa e perguntou assim: Carlos, quantos anos você tem? E eu respondi: não sei. Mas como? Você nasceu em que ano? E eu disse o ano. Ele disse: então, fazendo as contas, você tem tantos anos. Não, não tem. Esses anos todos, e presentemente estou com 67 anos, esses anos todos eu já gastei, eu já não os tenho mais. Então, quantos anos eu tenho? Quantos dias, quantas horas, quantos meses? A gente não sabe. Daí a importância de valorizarmos cada dia, cada minuto, cada pessoa que se aproxima de nós é porque quer nos ofertar algo ou nos oferecer conhecimentos ou quer buscar conhecimentos. Daí a importância de que todos nós possamos valorizar cada minuto, cada oportunidade para realizarmos o melhor. Nós tivemos apresentações culturais em que englobam os aspectos da arte, da música e outras danças temáticas específicas que possam somar para a cultura e relações humanas entre nós espíritas e todas as religiões. E nós recebemos aqui com muita alegria que vem cantar aqui os corais católicos, batista, adventista, seixonoye, messiânicos, mormons, Assembleia de Deus, mostrando que é possível perfeitamente as relações cristãs entre todos os segmentos filosóficos que estão próximos dos nossos, aqui na nossa cidade. Então, o que cabe-nos enquanto espíritas, enquanto seguidores da doutrina de Allan Kardec? Compete-nos, com certeza, sermos mais e mais a cada dia fraternos entre nós mesmos. É por isso que, com muita alegria, nós nos encontramos sempre aos sábados aqui, vários grupos espíritas, vários dirigentes de grupos espíritas que se confraternizam no momento de oração, de estudo, de reflexões sobre como deve ser o nosso comportamento lá fora, no dia a dia com a família. Então, quando a gente observa que determinadas pessoas, em determinados lugares, em determinadas épocas, criam dificuldades, nós temos que pensar em sermos os facilitadores. O que é que nós queremos? Somar esforços. Por que nós estamos aqui? Para somar esforços. Por que nos reunimos em várias pessoas? Para somar esforços. Por que muitos comentários? Para enriquecer o conhecimento. É bem verdade que quando recebemos um orador, nós temos então o tempo integral do orador. Teremos, por exemplo, no dia 12 de outubro, aqui nesse local, o Dr. Décio Iandoli Júnior, que vai nos trazer uma palestra que com certeza vai nos enriquecer a todos de conhecimento. Mas não tendo palestrantes, com certeza nós vamos adotar esse relacionamento fraterno entre todas as casas espíritas de Campo Grande. Quantas são as casas espíritas de Campo Grande que aqui vêm? Então nós temos que avaliar, e de nossa parte, no meu caso específico,
eu fico pensando assim, quantos minutos eu tenho ainda nesse corpo? Quantos dias? Como eu vou aproveitar? Como eu estou aproveitando? Serei eu a complicar a vida dos outros? Serei eu a criticar a vida dos outros? Ou serei eu a facilitar a todas as pessoas? Por isso que nós vamos continuar sendo sempre a pessoa que, quando buscada, quando nos procura, estaremos sempre prontos a atender a todas as pessoas no limite das nossas possibilidades, buscando o entendimento, a fraternidade e o amor. É isso que a gente está aprendendo a vida inteira. Então, para que a gente possa melhor entender a dinâmica da vida, as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo vêm enriquecer a nossa vida. Poucas pessoas ainda conhecem ou sabem, mas nós já temos o Novo Testamento, que foi traduzido diretamente do grego para o português, pelo doutor Haroldo Dutra Dias de Belo Horizonte. E que muitas outras pessoas às vezes falam assim, eu gostaria de assistir uma palestra, eu gostaria de ter uma informação, mas tem que comprar isso, comprar aquilo, ou então paga isso, paga aquilo. Não se paga nada. Quem está em busca do conhecimento, o conhecimento está disponibilizado gratuitamente. É só colocar na internet, buscar na internet as palestras espíritas. Nós temos grandes palestrantes espíritas enriquecendo o nosso conhecimento. Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco, Simão Pedro, de Minas Gerais também, Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul. Nós não vamos lembrar todos os nomes, mas Raul Teixeira, do Rio de Janeiro. Quantos são aqueles que Deus nos permitiu para termos acesso ao conhecimento e que está ali disponível na internet, que pode baixar, pode transformar em MP3, colocar no rádio do carro, escutar várias vezes para que a gente possa realmente sedimentar aquilo que está ali contido. Se nós observarmos desses palestrantes que nós falamos os nomes, pega uma frase só, escute ela em 4, 5 vezes em dias diferentes, vai observar que ali contém muito conhecimento. Então, que todos nós possamos ter uma manhã de reflexão, de aprendizados, e aonde estivermos, sermos os facilitadores do conhecimento, da informação, embasados no amor. É bem verdade, carregamos dificuldades, mas estamos aqui hoje para quê? Não é para refletir, estudar, aprender? É por isso então que nós desejamos a todos muita paz, muita alegria, muita harmonia, muita união. A mesma união que nós estamos conseguindo fazer com os nossos irmãos de outros segmentos religiosos que aqui vêm. Entre nós, que continuemos assim. Quantos núcleos espíritas, quantas casas espíritas estão nesta manhã aqui reunidos? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Nós convidamos agora a nossa irmã Eli para fazer a prece de abertura deste encontro. Bom dia a todos. Vamos nos harmonizar. Vamos elevar nossos pensamentos. Vamos sintonizar com esse Deus que nos ensinou a amar, enviando o seu Filho com o Evangelho do amor. Vamos nos sintonizar com esse Deus que nos ensinou a contemplar uma madrugada festiva, a alvorada um pôr de sol, um céu estrelado, uma lua cheia, a grandeza da natureza com seus matizes coloridos. Vamos sintonizar com esse Deus que nos ensinou a orar. Nos momentos de dores,
nos momentos de aflição, nos momentos de lágrimas e de sofrimento, concedendo-nos o lenitivo do conforto. Vamos nos sintonizar com esse Deus que nos ensinou a agradecer, agradecendo pelo dom da vida, pelos amigos, pela família, pelo Espiritismo, pelo Espírito de verdade, por essa doutrina que nos conforta, que nos liberta. Assim seja. Bom dia a todos. Do nosso Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos fazer a leitura do item 9. A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. É orgulho ferido, por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prende-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante do qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesse momento pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais amas? E que desgosto mortal, se num acesso destinado cometesse um ato que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e que pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordel, 1863. A segunda leitura é Vivendo o Evangelho, volume 1. Psicografia de Antônio Badu e Filho. E é comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito André Luiz. Depende de você. A ofensa incomoda? Aplique o esquecimento. A humilhação tortura? Alivie com indulgência. O desgosto machuca? Utilize o entendimento. A derrota deprime? Aceite seus limites. A frustração irrita? Use o discernimento. O engano condena? Tente o recomeço.
O desprezo magoa, prove a compreensão. A dificuldade aflige, resolva com trabalho. A decepção desanima, retempere a coragem. A violência domina, acredite na brandura. Antes que a explosão aconteça, desative a bomba da cólera, evitando as situações que detonam a raiva destruidora. A paz depende de você. Queridos irmãos, é com extrema alegria que nos encontramos aqui nesta manhã para retomarmos nosso Evangelho e o capítulo 9 de hoje é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Veja só, o capítulo 9, e nós vamos também tratar do item 9, que é a cólera. Mas vamos fazer uma recapitulação do que fala este capítulo. Ele é dividido em 2 grandes itens: injúrias e violências, depois, instruções dos espíritos. Inicia em injúrias e violências, destacando 3 versículos de Mateus: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O primeiro é Mateus 5:5, o segundo Mateus 5:9. E depois, sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Os 2 primeiros versículos vão tratar dos aspectos iniciais da injúria e da violência, da afabilidade e da doçura. E assim começa no nosso Evangelho, nesse capítulo 9, destacando que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Olha que interessante. Jesus faz da brandura, mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Por outro lado, condena a violência e a cólera. E até chegar ao limite de nos chamar a atenção pela palavra descortês ou pela nossa atitude descortês. Não apenas a injúria, o ódio, mas principalmente pela palavra descortês. Então, quando Jesus destaca a afabilidade e a doçura, ele atenua as nossas desavenças, os nossos rancores, as nossas intranquilidades. E na afabilidade, que é uma expressão tão interessante, afabilidade e doçura. E ainda destaca no Evangelho a benevolência com os semelhantes, colocando então amor ao próximo. Mas destaca que não é para nós apenas termos o amor e a afabilidade como aparência. Como temos aquelas pessoas que nos falam assim, queridos, meu amor. Entretanto, atrás desse meu querido e meu amor, são expressões cínicas, expressões que querem nos ferir. Então, no Evangelho, chama a atenção para que não sejamos pessoas brandas, mas falsas. Que sejamos mais simples, que tenhamos uma língua de ouro, mas que fale pela frente. E não que sejamos afáveis, mas não afáveis
reais. E é muito comum entre nós termos companheiros que usam desta afabilidade que a língua fala, mas o coração e o cérebro não falam. Então, nesta classe que pertencem os homens de exterior benigno, na verdade, são tiranos domésticos. Passam uma imagem de tranquilidade, de paz, e em casa são pessoas agressivas, irritadas, e quando têm subordinados, os tratam extraordinariamente mal. Descortês, desalinha o sentimento, ataca e agride por pequenas coisas. E ainda nos fala, no item 7, sobre a paciência. Começa no Evangelho: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não aflijais quando sofrerdes. Antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Destaca então a paciência diante da dor. A dor que nos chega através da doença ou das perdas, das faltas, das atitudes desagradáveis que chegam até nós. E ainda coloca que a paciência é uma caridade. Paciência é uma caridade. No sentido de que a paciência consiste numa atitude de amor. E é muito fácil sermos impacientes. A nossa cultura, nós somos treinados para corrermos, para não termos tempo para falar com as pessoas, para não acalmarmos. Mas destaca no Evangelho que tenhamos paciência. Ainda fala que a vida é difícil. Quem fala isso é um amigo que escreve aqui no nosso Evangelho. Mas, entretanto, se atentarmos aos deveres que não são impostos, mas às consolações, ao sorriso. Vocês já viram que quando nós estamos extremamente agitados e chegamos perto de uma pessoa que é tranquila, nós vamos arrefecendo os nossos ânimos, vamos nos acalmando e quando nós observamos que estamos tranquilos. Outra vez, a tranquilidade nos irrita mais. Chegamos perto de uma pessoa que é tão tranquila e nós estamos tão agitados que essa paciência da pessoa às vezes nos agita. Mas nos fala o Espírito amigo que nós temos que ter coragem, porque quem é o nosso modelo? Cristo. Olha, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que penitenciar, ao passo que vós tendes que expiar o vosso passado e vos fortalecer o futuro. Então, nós estamos num período de fortalecimento do nosso futuro. A espiritualidade tem nos chamado constantemente a atenção, mostrando de que nós somos os verdadeiros plantadores do nosso futuro. Nos mostra que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Ainda no Evangelho, destaca no item 8, obediência e resignação. Veja que interessante, o último item é a cólera, mas o Evangelho vem trazendo quais são os elementos que serão norteadores das nossas atitudes para que não cheguemos neste nível da cólera, destacando a afabilidade, a doçura, a mansuetude, a paciência, a obediência e a resignação. Destaca aqui
que a obediência e a resignação, a obediência e a resignação são duas virtudes. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. Olha que interessante. Obediência é consentimento da razão. Nós racionalizamos e, portanto, obedecemos. Entretanto, o consentimento nos faz o coração. Fala o coração. E ainda diz que a virtude da nossa geração atual, o que caracteriza a virtude da nossa geração atual é a atividade intelectual. E seu vício é a indiferença moral. Então, veja, nós temos um nível alto de intelectualidade. É comum hoje nós encontrarmos mestrados, mestrandos, doutores, após-doutores, nos mais variados áreas do conhecimento humano. Não é coisa rara hoje nós termos pessoas com 3º grau, com a universidade. Ensino médio hoje é comum, tanto é que para qualquer atividade exige-se o ensino médio, qualquer atividade. Então, a nossa intelectualidade está bem desenvolvida. A quantidade de informações que nós temos hoje é enorme, né? Se nós colocarmos na internet a palavra ave, imediatamente sai milhões de informações sobre essa palavra. Então, nós temos muitas informações, muito desenvolvimento de pesquisas, muitas experiências, muitas atividades na área da intelectualidade. Entretanto, o nosso problema ainda é a indiferença moral. As nossas dificuldades ainda estão na área da moralidade, da espiritualidade. E neste capítulo, quando inicia o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e ainda fala que são os que possuirão a terra, parece até contraditório quando Jesus fala que nós temos que desenvolver os nossos tesouros, que os nossos tesouros não estão na terra. Parece contraditório? Bem-aventurados porque são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E aí, por outro lado, fala que nós temos que ter os tesouros que não estão aqui. Mas, na verdade, é que Jesus já sabia que a terra passaria por processo evolutivo e que ela estaria mudando para um mundo de regeneração. Quem ficará ou quem habitará o mundo de regeneração? São os que possuem ouro? Não. São aqueles que possuem afabilidade, doçura, mansuetude, paciência, obediência e resignação. Tudo bom? Bom dia a todos. Estava ali ouvindo a Jônia. Obrigado, Jônia. Por quê? Porque você trouxe informações úteis ao nosso dia a dia, isso é muito importante. Então, pois é, mas a gente sempre precisa ouvir dos amigos. Aliás, a gente fica pensando assim, né? Como é bom ouvir, né? A gente aprende muito mais. É muito bom ouvir. Então, estava ali sentado, né? Pensando assim, poxa, a gente fez os 6 dias da semana aí, e no sábado, né, seria o último dia da semana, a gente tem essa possibilidade, né, de estar com os amigos, né? Sinto aqui com os amigos, né, que a gente pode ficar bastante à vontade, né, e fazer reflexões, né? Então a gente fica aqui pensando na lição, como foi comentado pela Jônia, e eu pensei assim, poxa, o sábado é o dia do balanço mesmo, né? Da gente fazer uma reflexão sobre o que acontece com a gente na semana e como que a gente tem se portado à luz do Evangelho segundo o Espiritismo.
É isso que é bacana, a gente conseguir. Eu tenho, às vezes, ficado contente comigo mesmo de, nas ações mais simples do cotidiano, em alguns momentos, não são todos, eu consegui lembrar do Evangelho. Ah, como é bom. Sei que você lembra bastante também. Então é muito gostoso, né? E aí, sobre a lição, a cólera, né? A irritação, a raiva, acho que são sinônimos são possíveis de a gente interpretar a cólera. Tem desde a raiva mais alta até as irritações mais simples do dia a dia. E eu vou falar para vocês, essa semana eu passei por essa prova da cólera, de pessoas que estão um pouco nervosas e tal, e tentam testar a gente, né? No sentido de testar a nossa capacidade de entendimento, de ter paciência, de ter compreensão, né? E nem sempre a gente reage positivamente, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, essa pessoa está me questionando, né? Na minha autoridade. Não que a gente faça esse raciocínio tão límpido, né? Mas de alguma forma você tem uma função designada pela sociedade para você, e às vezes quando uma pessoa quer te ensinar ou quer te falar, mesmo sem ter o conhecimento, né? Você se irrita. Cólera. E aí a gente começa a perceber que esse instinto cólera é um instinto bem primitivo, né? Ela vem lá nos primórdios do nosso ser, né? E tem nos acompanhado. E Jesus vem para nos ensinar a ter esse controle, né? Sobre a cólera, né? A gente pode ficar tranquilo, né? Então a Jônia fez comentários, né? Sobre sermos mansos, né? Brandos, né? Pacíficos. Esse é o caminho, nós sabemos disso, mas a prática exige muita vigilância da nossa parte. Uma coisa é a gente ter o conhecimento teórico, né? E outra é a gente ter essa tranquilidade mesmo. E aí tem uma outra palavrinha, Jônia, que me ficou marcando sempre na leitura do Evangelho, que me parece que a gente só consegue não ter irritação com o mundo que nós vivemos. E olha quantas irritações a gente tem, né? Nem tudo sai do jeito que a gente gosta e tal. É humildade. Eu acho que essa palavra nos tira da cólera. Porque quando alguém chega para você e te questiona, a tentativa natural, né, a tendência natural, é a gente dar a resposta meio de imediato, meio no impulso, né? A gente já fala, não é assim, né? E a humildade te coloca de uma outra maneira. Vamos ouvir mais, né? Vamos ouvir. Vamos tentar entender por que aquela pessoa está te questionando, ou por que o mundo te questiona da maneira como você se coloca, por que você se irrita, né? Com aquilo que está sendo posto na tua frente. Então a humildade nos ensina o seguinte, eu acho, né? Comigo acontece isso, que se a gente conseguir ouvir mais, a gente vai ver que a gente não está tão certo assim, né? Que a gente precisa rever os nossos conceitos a cada momento. E os colegas que às vezes nos provocam, às vezes a sociedade, as notícias que nós lemos, que nos irritam muitas vezes, a humildade faz a gente ver um ângulo diferente de tudo isso e ter mais compreensão sobre a vida. E aí a gente domina a cólera, não é? A gente consegue deixá-la menos impulsiva, justamente porque a gente vê que nós temos muito que aprender ainda, né? A gente tem muito que ouvir o colega, e às vezes a gente começa a entender a impaciência dele na nossa impaciência. Então eu acho assim que cada lição que tem aqui, né, Júlio, maravilhosa, porque só tem sentido essas lições se nós conseguirmos pô-las em prática, né? E como é bom, né? A gente ter um ambiente assim, que a gente possa se reunir e avaliar a nossa semana, né? Então, a humildade me parece assim, o objetivo maior de todos nós, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Mestre Jesus, né? A gente poder ver o mundo de modo mais amplo. E aí o final da lição fala isso, né? Espíritas, vocês têm a informação para serem menos coléricos.
É verdade. Muito obrigado. Bom dia. Eu ouvi uma vez alguém dizer, e acho que foi aqui nessas manhãs de sábado, que no mundo existem 2 grandes grupos de pessoas: os que já são nossos amigos e os que ainda serão nossos amigos. E eu fiquei imaginando, a partir dessa lição, quantas inimizades não acabam surgindo por um momento de cólera. E o que teremos que fazer depois é superar essa inimizade, superar o nosso orgulho, para recuperarmos um amigo. Há um texto da Meimei, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Pai Nosso, que fala do efeito da cólera e conta a história de um velho judeu de alma torturada por pesados remorsos, que tinha chegado numa reunião na casa de Simão Pedro, aos pés de Jesus, e confessou a Jesus estranhos pecados, que da autoridade que ele tinha no passado, ele havia perdido inúmeros amigos, porque ele havia retirado desses seus amigos suas terras, seus bens, e arremessado os amigos à ruína total, reduzindo as famílias a dolorosos cativeiros, semeando em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. E esse velho judeu se encontrava muito aflito, perturbado, enfermo, e os médicos não encontravam o motivo. Não lhe davam solução, não lhe davam cura. O mestre, porém, ali mesmo orou e disse aquela sua frase que era célebre: vai em paz e não peques mais. O velho judeu notou no mesmo momento que uma onda de vida nova lhe penetrava o corpo e, sentindo-se curado, rendia graças a Deus. Parecia plenamente feliz, mas ao sair dali, cruzou com um pobre mendigo naquela aglomeração de pessoas que buscavam Jesus, e esse mendigo pisou-lhe nos pés, justamente em seu calo mais dolorido. Ele soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas, criando um grande tumulto. Jesus veio apaziguar os ânimos e, observando a vítima em sangue, abeirou-se do velho ancião, do ofensor, e disse: depois de receberdes o perdão em nome de Deus por tantas faltas, não pudeste perdoar ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado? O velho judeu, agora pálido, pôs a mão sobre o peito e bradou para o Cristo: mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. O que será isso? E Jesus respondeu muito triste: isto, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste para o próprio coração. E ainda hoje, Meimei relata, acontece a muitos de nós, por falta de paciência, de amor, que adquirimos amargura, perturbação e enfermidade. Como seria bom se a gente pudesse olhar para trás e dizer assim: eu nunca tive um momento de cólera. Bom, seria bom que pelo menos eu pudesse olhar para trás e falar: nossa, faz muito tempo que eu não tenho um momento de cólera. Infelizmente, o normal é eu olhar para trás e me lembrar dos vários últimos momentos de cólera que a gente teve. A lição nos diz que a cólera é uma demência passageira, mas os efeitos dessa demência passageira são muito fortes para que a gente nos arrisque a sofrer essa demência. Anos atrás, em minha família, quando vivemos assim o que a gente fala que é a experiência mais forte dessa nossa existência, e confortado pelo carinho, afeto dos amigos,
eu e a minha esposa ponderávamos assim: a impressão que a gente tem agora é que nós nunca mais vamos ser totalmente felizes, porque temos um buraco enorme dentro de nossos corações. Mas a gente dizia assim, em compensação, tudo há uma compensação na vida, parece que nada mais vai nos tirar do sério, porque tudo ficou tão pequeno, tudo ficou tão insignificante. Mas o tempo vai passando, curando as feridas, mesmo as mais profundas, né? Deus nos proporcionou ainda muita alegria nessa vida, mas desatentos já estamos que nem o velho judeu. Reaprendemos a ser felizes. Em compensação, voltamos a nos desequilibrar, a nos aborrecer por coisas insignificantes, a termos momentos de desequilíbrio. Lá vamos nos irritando por pequenas coisas. A lição nos diz, né? A cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, e você vai observar que a primeira vítima é você mesmo. Mas o pior do que sermos nós mesmos as primeiras vítimas são aqueles que costumam ser as vítimas mais frequentes. O verniz social faz com que a gente cuide um pouco e tente se controlar em relação à cólera com os estranhos, na rua, no trabalho, na escola. Mas em casa, que a gente não tem o verniz social, a gente acaba se desequilibrando e tendo acessos de cóleras com os que a gente mais ama. É preciso que a gente compreenda que não somos melhores que ninguém, que não estamos aqui nesse mundo a passeio, mas sim num árduo processo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Cuidemos. O prejuízo daquele que pratica a cólera é sempre dobrado. Além dos neurônios que se perdem no ato da cólera e da descarga de elementos negativos no organismo, a pessoa assimila de volta vibrações de mágoa, de ódio, expelida pelo humilhado ou pelo agredido. E então o estrago é dobrado no corpo e na alma. Eu já posso constatar, satisfeito nesse aspecto, se eu paro para refletir, eu não tenho ninguém que eu considere inimigo. Mas, infelizmente, eu não posso fazer a mesma constatação de dizer que, com certeza, não há ninguém que me tenha como inimigo. Será que alguém com quem eu me exaltei em um momento de raiva e destempero não guardou um sentimento de mágoa e não me colocou no rótulo dos inimigos? Assim, para não perder a cabeça, para controlar o pavio curto que a gente costuma ter, para não explodir quando alguém pisa no nosso calo, Chico nos dá a receita que ele diz que é a oração. No Evangelho de Chico Xavier, da psicografia de Carlos Bacelli, ele ensina: em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, buscando sintonia com os bons espíritos. No mínimo, a prece nos pacifica, para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos enfrentando. Às vezes, Chico ainda diz, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Se a lição é sobre a cólera, o remédio é a oração. Obrigado.
Irmãos e amigos, a nossa saudação fraterna. Tudo que havia necessidade de ser explanado sobre a cólera, já os irmãos que nos antecederam o fizeram com muita propriedade. Realmente chegamos à conclusão de que não vale a pena nos encolerizarmos, porque a cólera só traz prejuízo para quem dele ou dela, a cólera, faz uso da cólera. Mas há pessoas que têm o hábito de dizer: eu sou azarado mesmo, eu sou um azarado. Tudo acontece errado para mim. Não há de ver que hoje acho que levantei com o pé esquerdo, disse um senhor outro dia. Acho que eu me levantei com o pé esquerdo. Olha, quando eu fui buscar a camisa que eu queria vestir para ir ao meu trabalho, não estava no guarda-roupa, no lugar certo, que sempre deveria estar. Fui verificar, estava lá entre as roupas ainda não passadas pela secretária. Essa mulher tem que tomar um pouquinho mais de responsabilidade. Eu tinha que encontrar de manhã a minha roupa toda arrumadinha, conforme eu gosto, e ela já sabe disso. Isso é, eu sei que eu levantei com o pé esquerdo mesmo, mas tenho que ir para o trabalho. Pôs a outra camisa e lá foi. Mas a cólera começou a tomar conta dele logo cedo. Não há de ver que um carro vem e me fecha, mas também eu disse poucas e boas. Ora, o que é isso? Isso é papel que se faça? Os nomes, entre aspas, mais bonitos, não é? Se é que são bonitos, também eu falei para ele, descarreguei. Ora, agora chego no trabalho, já está essa pasta aqui na minha mesa. E a observação do chefe: favor verificar tal item e melhorar a redação. Já vem me repreendendo logo cedo. Não falei que eu entrei hoje aqui de pé esquerdo? Estou azarado mesmo. Quer dizer, cada vez mais a pessoa trazendo para si as vibrações negativas. Ele não se lembrou da recomendação que o Goliardo ainda fez agora mesmo, lembrando Chico Xavier. Se há dificuldade, apele para a oração. Reflita um pouco mais de paciência, um pouco mais de bom humor. Que história é essa de levantar com o pé esquerdo? Nós temos que levantar com os dois pés, não vamos poder deixar um lá na cama repousando, né? Não existe isso. Azarado. Por que azarado? As dificuldades aparecem para serem vencidas. As dificuldades são um desafio à nossa capacidade de luta. Mas o bom lutar, a boa luta, o bom combate, e não revidar com um ânimo redobrado e muitas vezes aumentado em sentimentos negativos, que são a origem da cólera. Então, esse homem azarado, no final do dia, quando chega em casa: ah, mulher, hoje deu tudo errado para mim. Desde cedo, tudo errado. Onde é que está esse empregado que não preparou minha camisa logo de manhã? Olha, diz a esposa, ontem ela pediu para sair um pouco mais cedo, porque tinha deixado em casa um filho doente, com febre, e ela precisava atendê-lo. Mas podia ter passado antes a minha camisa. Marido, compreenda, ela estava com o filho doente, eu a dispensei. Felizmente, o equilíbrio estava dentro de casa, junto à esposa. Acalme-se, rapaz, você está muito irritado, isso vai fazer mal para a sua saúde. Acho que vai fazer mal mesmo, porque eu já estou com uma dor de cabeça. Vê se tem algum remédio aí para dor de cabeça. Não aguento mais de dor de cabeça, parece que vai estourar. Lá no trabalho também, meu chefe hoje dando de bonito lá, de bonzinho, de graduado, mandando eu corrigir um determinado trecho no trabalho que eu fiz. Estava tão bem feito, era aquilo mesmo que tinha que ser dito, só que ele queria que eu colocasse outras palavras, adocicar um pouco aquele ponto de vista a respeito de uma questão muito delicada que está transcorrendo lá na firma.
Pois é, marido, mas calma, meu filho, um pouco mais de paciência. Realmente, se você pudesse ser a pessoa que estivesse recebendo essas observações lá do seu chefe, que pediu que você refizesse, talvez você não ficasse contente. Por isso ele pediu a você que retificasse, que modificasse um pouco os termos que você colocou. Talvez estivesse muito enraivecido. Estava. Eu estava azarado mesmo. Por isso que eu já fui fazendo tudo. E se me quiser é assim. Também sou assim e não vou mudar. Nasci assim, vou morrer assim. Ah, meu Jesus amado. Ah, meu irmão. Nasceu assim, vai morrer assim. O que é que você veio fazer na Terra? O que representa para você essa reencarnação? Esta oportunidade de verificar que o amor cobre a multidão dos pecados. Se você tiver um pouco mais de paciência, mais de calma, as coisas mudarão na sua vida, no seu roteiro. Paciência com aquele que lhe falou um punhado de palavras ao encontrarem-se no trânsito. Paciência com essa funcionária nossa que teve que atender o filhinho que estava doente. E assim, você não levantou com o pé esquerdo, você levantou com os dois pés. Trate de andar no bom caminho. Trate de fazer as suas orações, a sua meditação. Não vale a pena cultivar espinhos no jardim do coração. Se você estiver caminhando por uma estrada e algum espinho lhe ferir o pé, procure transformar esse espinho numa flor, procurar dela o perfume, procurar dela a beleza. Aquele espinho é uma proteção que vem acompanhando a flor. Então, não se encolerize, não se enraiveça, não se sinta azarado de forma alguma. Todos nós temos a bênção do amor do Pai infinito. O ar que respiramos, a família da qual nós fazemos parte, o trabalho, a sociedade de modo geral, os vizinhos, os companheiros. Tudo isto são normas de bem viver. Compreendamos o próximo na medida em que nós dissermos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa aqueles que lhe devem, como você quer ser perdoado? O perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, conforme diz o Evangelho. Não uma vez na vida, mas todos os dias, em todas as oportunidades, em todas as condições, em todas as circunstâncias. O perdão engrandece, enaltece, eleva a criatura. Não a cólera, não ao azar, não ao levantar com o pé esquerdo. Coloquemos bênçãos em condições de receber as bênçãos que o Pai nos coloca à disposição todos os dias. Este sol que brilha nesta manhã, esta aragem suave que perpassa os nossos cabelos, a nossa face, o olhar dos amigos, o olhar dos nossos filhos, a paciência da esposa, do esposo, do chefe. São tantos os motivos de agradecimento que não vai sobrar um milímetro sequer para azar, para cólera, para enraivecimento. Mudemos, mostremos a outra face, a face da nossa personalidade modificada, abençoada, protegida, orientada pelos valores que nos oferecem a terceira revelação e que Jesus muito bem explana em em seus ensinamentos, em todos os dias que ele viveu aqui na Terra, culminando no ensinamento maior. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muito obrigada.
dia. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a cólera. É comum a gente saudar no começo, e eu estava ali na mesa pensando, e se alguém respondesse assim, bom dia por quê? Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, encolerizado, às vezes a gente fala, bom dia por quê? Você não tem os meus problemas, você não tem as contas que eu tenho para pagar, você não tem a família que eu tenho, você não tem o emprego que eu tenho, e ali já cria um cenário negativo. E também pensava ali, ouvindo os companheiros que me antecederam, quanta vibração que vai acerenando, a gente está quase dormindo aqui, de tanta paz que está recebendo, para sair daqui com uma energia contrária a esse sentimento da cólera, para a gente chegar no nosso dia a dia mais tranquilo, mais sereno. E a cólera, ela não é o ponto final de uma ação negativa. Ela está num ponto intermediário. A gente vai acumulando, se indispõe com um comentário, com uma ação, com uma atitude de alguém com relação a nós. E aquilo vai, chega uma hora que a gente se enche, transborda. E aí agride. Aí no que agride, a gente gera um problema maior. E a gente já ouviu aqui os ensinamentos que são trazidos no Evangelho, que a gente deve administrar isso ao longo desse percurso, para não chegar ao ponto de transbordar. É ter a racionalidade que a doutrina nos proporciona para administrar melhor esse sentimento. Talvez não consigamos ainda controlar a emoção, mas com a racionalidade a gente vai freando gradativamente. E aí me ocorre assim alguns cenários do dia a dia. Quem às vezes está ali lidando na cozinha, fazendo um alimento, de repente alguém chama um filho, um ente querido, e aí acontece alguma coisa lá no fogão. É um leite que está fervendo e de repente transborda e escorre pelo fogão, uma comida que queima, que passa do ponto do cozimento, e aí a gente pode reagir de um jeito ou de outro, pode ir lá resolver a situação ou vai descarregar na pessoa que distraiu a gente. Se não fosse você, não teria acontecido aquilo. E aí você vai ali e às vezes joga aquela energia negativa, dali a pouco vai comer o alimento. Que energia vai estar naquele alimento? Depois daquela... Ou às vezes você nem extravasa na pessoa, mas você está lá arrumando e na mente jogando aquela energia contra aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, como se eles fossem culpados pelo que aconteceu com a gente. Quando às vezes estamos indo para o ponto de ônibus, pegar um ônibus, você está chegando e o ônibus está saindo e o motorista te vê e você faz sinal, mas ele já está em processo de velocidade do ônibus, ele vai embora. Qual é a nossa reação? Vai com Deus, motorista. Que Deus te abençoe. Ou não, né? Ou podemos ali jogar uma energia, ele já foi, mas se a gente ali, colérico, descarregar uma energia, ele vai receber lá, e nós também, vai ficar em nós aquela energia. Quem tem carro, às vezes chega de manhã, normalmente a gente acorda bem antes para poder cumprir os nossos compromissos, aí chega lá, na hora de ligar o carro, o pneu está furado. Ou bom dia, pneu furado. Ou então vai lá, dá uns 3, 4 chutes no pneu, né? Por que você está furado logo hoje? Eu tenho uma reunião, eu tenho isso. Aí vai trocar o pneu e tal. Depois sai, pega um engarrafamento. Bom dia, engarrafamento. Então, assim, tem várias cenas, vários cenários no nosso dia a dia que às vezes a gente se imagina que não é colérico. Eu não sou colérico, eu não faço, eu sou
talvez não extravase pela fala, pelo gesto, pela atitude, mas extravasa por pensamento. E o pensamento agride. Ele energiza negativamente aquele que está sendo alvo da nossa emissão. Jesus, quando no seu trajeto lá, pregando o Evangelho, acompanhado pelos apóstolos, foi abordado por uma equipe de guardas que estavam buscando os 2 ladrões, aqueles mesmos que depois seriam crucificados ao lado dele. E aí, encontrando aquele grupo que estava com Jesus, deteve o grupo e o líder perguntou, anunciou: estamos aqui à procura de Dimas e Gestas, que fizeram isso, e queremos saber se eles estão entre vós. E aí Pedro, que era impetuoso, tomou a frente e falou: não, nós estamos aqui com o Messias, Jesus é o Messias, nós estamos aqui pregando o Evangelho. Falou algo mais, né? E aí o líder da guarda falou assim: então você é o Messias, vestido desse jeito, andando com essas pessoas assim, mal vestidas, de pé no chão. Desmereceu ali a informação de Pedro, porque ele entendia que se ele fosse o Messias, estaria numa postura mais pomposa. E aí ele falou: então, se você é o Messias, você vai esclarecer uma dúvida minha, que até hoje nenhum doutor da lei conseguiu esclarecer. Se você não conseguir esclarecer, eu vou prender vocês todos. E aí ele fala: até hoje ninguém conseguiu me explicar o que é o inferno e o que é o céu. Onde começa o céu, onde começa o inferno. Então, se você é o Messias, me explique isso, senão eu vou prender todo mundo. E Jesus olhou para ele, mas não falou nada, ficou quieto. E ele insistiu no questionamento. Como Jesus se absteve de falar, ele desembainhou a espada para dar o comando, que era o costume na época, dar o comando para a tropa prender. No que ele levantou a espada para falar, Jesus falou: aí começa o inferno. E ele parou com a espada na mão, refletiu, imagina ali, né? Aqueles segundos de reflexão, guardou a espada. E Jesus falou: aí começa o céu. E ele chamou a tropa e foi embora. Recebeu esse ensinamento. Essa história ela tem mais desdobramento, mas isso fica para um outro momento. Assim acontece conosco. Quando a gente se entrega à cólera, se entrega à agressão, seja verbal, seja por pensamento, seja por atitude, começa o nosso karma negativo, começa o nosso inferno. E a gente vai carregar isso até o dia que a gente tiver uma oportunidade de redenção. Pode levar várias encarnações. Às vezes um gesto impensado vai comprometer várias encarnações nossas. E tudo começa com pequeninas coisas, que a gente vai absorvendo e vai acumulando e vai nutrindo aquilo e vai até transbordar. Aí a gente fala, a gente agita, agride, e começa ali o que nós vamos ter que redimir ao longo do tempo. Vai carregar o remorso, a vontade de receber o perdão, vai receber. A doutrina nos mostra a vida eterna, nós vamos chegar ao ponto máximo que é o amor um dia. Mas Jesus deu essa lição da gente ser brando e pacífico. Para que criar mais dificuldades do que as que já são naturais e consequência dos nossos atos lá de trás? Tem uma mensagem que corre aí na internet, talvez vocês já tenham visto, de uma pessoa que estava sempre de bem com a vida. O colega chegava: e aí, como é que você está? Não, está tudo maravilhoso e tal. E ela sabia que não estava, ele tinha vários problemas. E aquilo incomodava, ela queria que um dia ele falasse que ele estava com um problema. E aí ela falava assim: mas você está passando por tal situação assim? Ele falou: eu tenho duas escolhas. Ou eu absorvo o lado bom disso, ou eu vou
criticar e me lamuriar do que está acontecendo. Eu escolho o lado bom. Aí um dia a loja que ele trabalhava, ele já à noite, ele esqueceu de fechar a porta dos fundos, entrou assaltante para roubar e no meio lá da confusão interpretaram um gesto dele como se ele fosse fazer alguma coisa e dispararam contra ele. E aí ele levou alguns tiros, ficou lá ferido, veio depois a ambulância, levou ele foi em estado grave para o hospital, fez uma cirurgia demorada, mas conseguiu sobreviver e se recuperar. Parece que essa história é verídica, tá? E aí lá vai a companheira questionar ele se como é que tinha sido a reação dele, né? A gente falou, pô, agora ele deve estar com raiva daqueles caras, né? E aí pergunta para ele como é que foi, o que ele se sentiu na hora que os ladrões vieram, né? Ele falou, na hora eu pensei, puxa, eu devia ter fechado a porta. Mas e aí, você não... Quando os caras atiraram, o que você sentiu? Ele falou, olha, os paramédicos foram ótimos. Chegaram na hora, me atenderam. E lá no hospital, como é que foi? Ele falou, olha, lá eu fiquei um pouco triste, porque eu cheguei lá e os médicos olhavam para mim como se eu fosse morrer. E já estava assim, porque era um estado muito grave. E comentavam entre eles, mas eu estava semiconsciente. E aí vem uma pessoa e começa a me perguntar se eu tinha problema cardíaco, se eu tomava algum remédio. Certamente é aquela pessoa que vai depois dar anestesia, né? E uma hora ele perguntou se eu era alérgico. Você é alérgico a alguma coisa? Aí eu pensei e falei, sou alérgico à bala. E deu uma gargalhada ali na mesa de cirurgia, né? E aquilo fez a diferença. Porque aí os médicos... Não, e aí ele fala assim, sou alérgico à bala, então me trate como um vivo. Tire essas balas de mim que eu quero viver. E aí os médicos, pela aquela postura dele, se empenharam além do que é normal e conseguiram resgatar a vida dele. E ele deixou essa mensagem para a gente, que talvez numa situação semelhante a essa, a gente estaria ali esbravejando, criticando, reclamando que está demorando, e que essas lições, essas mensagens que a gente recebe, sirvam para a gente refletir sobre nós, no nosso dia a dia. Nós somos espíritos em evolução. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós cometemos diariamente vários equívocos. Mas a gente tem várias referências que a doutrina nos proporciona para a gente ir se esforçando para se melhorar. O Emmanuel comentou que a gente conhece bem já a teoria e tem dificuldade de pôr em prática, mas tem que exercitar diariamente. Como fazer isso? Controlando o pensamento, fazendo oração, procurando uma leitura edificante, escolhendo na televisão que programa vai assistir para não gerar em nós aquele sentimento já que predispõe à cólera. Isso é um exercício que cada um pode fazer. Está no nosso controle. Nós não somos obrigados a fazer o que está exposto aí. O Carlos, no preâmbulo, falou das palestras que estão disponíveis na internet, e vários palestrantes. Tem palestra para todo gosto. A gente pode ir lá selecionar, procurar, ler. Tem livros à vontade, só do Chico aí tem mais de 450 livros. E assim a gente vai impregnando em nós uma energia positiva. E essas situações do dia a dia passa já a não incomodar mais. E aí a gente consegue chegar um dia na condição de um dia lá na frente, né? De um Gandhi, que foi um defensor da paz, da não violência. E para encerrar, ele dizia, cuide bem dos seus pensamentos, porque seus pensamentos
se tornarão palavras e se tornarão atitudes. E as suas palavras e atitudes se tornarão hábitos. E os seus hábitos vão definir o seu caráter. E o seu caráter vai definir o seu destino. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos controlar esses sentimentos em nós e, sem querer de um dia para o outro nos tornarmos um espírito perfeito, porque é gradativo, mas nós vamos chegar lá. Muita paz. Bom dia a todos. Vamos agora procurar elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que aqui se faz presente. Nós queremos agradecer, Jesus, pela oportunidade que temos nesta manhã de estarmos aqui neste cantinho do Recanto da Prece, para ouvir o Teu Evangelho, que foi explanado muito bem por todos aqueles que aqui passaram, porque foram trazidos do mais profundo amor, do amor de Deus, de Jesus, de todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Colocamos aos seus pés, Jesus, as nossas súplicas em forma de flores de agradecimento por tudo o que recebemos através do Teu Evangelho. Bússola consoladora que nos guia, que nos intui, que nos mostra os caminhos aos quais devemos seguir. Por isso te pedimos, Mestre Jesus, continue conosco, nos oriente, para que nós possamos a cada dia espalharmos a luz do esclarecimento. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Para o próximo sábado, nós deveremos estudar o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 11, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É o título do estudo da próxima semana. Sejam todos bem-vindos e que Jesus possa continuar abençoando-nos a todos e agradecendo mesmo a Deus, como já foi agradecido, esta manhã em que com certeza cada um de nós sai enriquecido pela ótica exposta do tema a cólera, que foi falado para todos nós. Confesso a vocês que eu não imaginava que eu me encolerizava, e agora eu observei, eu me encolerizo. Então eu preciso também ficar muito atento e orar mais. Muita paz a todos.